Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido na Inter-Relação Comunicação-Educação, ou seja, Educomunicação da área de Educação da pós-graduação da FAI. Promove um espaço que possibilita o diálogo entre a academia, representada pelos docentes e alunos, e o meio profissional, bem como com a comunidade local. Assim, vocês também podem nos enviar sugestões de temas e perguntas que serão dialogadas pelos nossos convidados no seguinte endereço: www.facebook.com/dialogosacadêmicos. O programa de hoje aborda a área de tecnologia e engenharia e o tema é a empresa do futuro. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltando para o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, que está na 44ª edição, na área de Tecnologia e Engenharias. E o tema de hoje, então, é Empresas do Futuro. Bem, trouxemos convidados especialistas no assunto que irão discorrer para nós, principalmente sobre o projeto, o programa Inovar Alto, que nós já tivemos um programa anterior que abordamos esse tema e hoje nós daremos continuidade e aprofundaremos alguns pontos deste mesmo tema, programa Inovar Alto. Bem, vocês também poderão assistir às reprises do programa pelo YouTube, o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com/Grupo Bom Jesus. Grupo Bom Jesus, palavra única, sem espaço. Vocês poderão assistir a nossa edição anterior, que falávamos também sobre o programa Inovar Alto, que é a 39ª edição, e está lá colocado neste endereço no YouTube. Vamos então à apresentação dos nossos convidados de hoje. Logo aqui ao meu lado eu tenho o Márcio Migues, muito bem-vindo ao programa. Veio diretamente de São Paulo para participar do programa Diálogos Acadêmicos. Bem-vindo ao programa, obrigada pela sua participação. Márcio Migues, então, é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão empresarial, professor do ensino superior, presidente eleito do Instituto da Qualidade Automotiva. Bom dia, Regina, muito obrigado pela oportunidade que você está dando para nós aqui, podemos colocar um pouquinho da nossa experiência na área automotiva. Nós que agradecemos mais uma vez pela sua participação, Márcio. Nós também temos o professor Gilson Paula Lopes de Souza, voltando ao programa, que já esteve participando também na nossa 39ª edição, quando abordamos o programa sobre o tema Inovar Alto. Bem-vindo ao seu retorno então, professor Gilson. É um prazer, Regina. Satisfação é nossa. O professor Gilson, que é engenheiro mecânico e de produção, mestre em economia, doutorando em engenharia de produção e coordenador dos cursos de engenharia da FAI. Ao lado do professor Gilson, nós temos o professor Elcio Douglas Joaquim, mestre em engenharia de produção e sistemas, especialista em informática e educação, graduado em processamento de dados. E é diretor acadêmico da FAI na unidade São José dos Pinhais. Muito bem-vindo, obrigada pela participação no programa. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui. Bem, satisfação é toda nossa e como o nosso assunto é longo, é complexo e nós temos bastante a colocar, vamos iniciar o nosso diálogo de hoje. Bem, nesse primeiro bloco, então, nós faremos um apanhado geral, uma abordagem geral sobre a empresa do futuro, porque a empresa do futuro apoia-se em 3 eixos, digamos assim, ou 3 pilares, ou alguns eixos, alguns pilares. Entre eles, qualificação de pessoas, a parte técnica, a parte postural, atitudinal. Então, eu gostaria que vocês começassem a discorrer para nós sobre isso. Professor Gilson, por favor. Ótimo. E nós temos uma imagem, né, que vai exatamente nos ajudar a bem compreender exatamente essa projeção para um futuro a partir do conhecimento aplicado
com o apoio da tecnologia da informação, para que nós possamos ser, a partir da academia, propositivos para a sociedade, para a indústria, para que o conhecimento seja de fato a mola propulsora para o nosso desenvolvimento. E faz parte do nosso programa acadêmico das engenharias exatamente essa imagem, Regina. Então, esses dois alicerces, desenvolvimento do capital humano, né, mais a interconexão, né, nas várias áreas do conhecimento, através da tecnologia da informação. E principalmente um processo de planejamento para que esse conhecimento alocado seja efetivamente muito bem planejado, em que circunstâncias ele pode oferecer a melhor solução, mas principalmente, como você bem já apontou, uma postura atitudinal, né, a partir dos agentes, a começar pelos nossos discentes, os nossos alunos que serão continuamente preparados para isso, para que tenham uma postura proativa para a melhoria contínua e a detecção do menor risco que haja, já a partir, repito, da sua formação acadêmica e posteriormente perante a sua atividade profissional, de identificar algum risco que possa colocar né, sob incerteza, né, o resultado efetivo que é esperado, né? E resultado de uma maneira muito concreta, aquilo que possa evitar o lucro da organização, né? Ou a contribuição efetiva daquela organização para a sociedade. Então, a pessoa proativa, conectada, né? Sabedora de que o conhecimento é a base do seu desempenho, e ele monitora todos os fatores que possam efetivamente colocar o seu negócio, a sua atividade, sob um risco, sob uma incerteza. Certo. Professor Elcio, algo que me chamou a atenção na colocação do professor Gilson também tem a ver com relação à atitude dos futuros engenheiros que estão nos cursos de graduação e que estão já sendo atualizados e estão sendo preparados para exercer a sua atividade a partir já do programa Inovar Alto. Então, eles precisam primeiro conhecer o programa, e isso eles estão, esse conhecimento eles estão adquirindo na academia, nos cursos de graduação, mas a partir daí eles precisarão, então, também ter um preparo suficiente para o desenvolvimento desse programa futuramente nas organizações na qual estarão inseridos. É relativamente fácil esse processo, professor Elcio? Não é um processo nada simples, é um processo bastante complexo e é aí que nós precisamos sempre ter professores também bastante qualificados, que estejam integrados com o mercado, né? Estejam também atuando no mercado, colocar esses alunos atuando no mercado também, para que eles possam, os próprios alunos mesmo, nessa integração com o mercado, com as pessoas que nós vamos buscar no mercado, essa integração toda vai fazer com que nós possamos adequar a nossa programação, quer dizer, os cursos, mudar as disciplinas, cursos de extensão, para que venha atingir esse objetivo. E sempre quando você fala, digamos assim, em mexer no capital humano, né, é sempre algo bastante complexo, porque de nada adianta nós termos uma ideia, né, simplesmente fechado dentro da academia, né, e querer impor isso, né. O ser humano, ele acaba resistindo muito, então nós temos que ter um feedback, quer dizer, temos que ter esse retorno junto com a sociedade para poder atingir esse objetivo. Márcio, você que está vindo de São Paulo para nós e faz parte do Instituto de Qualidade Automotiva, como vocês estão recebendo essa novidade? Na verdade, isso foi, como você estava colocando, antes do início do programa, que também foi um clamor da sociedade como um todo, solicitando um programa que realmente mexesse com as estruturas do que já estava aí. Na indústria automotiva. Realmente, não há dúvida. Se a gente for um pouquinho para trás, o Brasil começou a indústria automobilística em 1925, né? Com montagem de veículos, Ford, General Motors em 29. Depois, nos anos 50, Volkswagen e mais Ford começaram a fazer alguns investimentos aqui no Brasil, mas o primeiro programa realmente que o governo brasileiro determinou e fez foi o programa do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, em 56, que foi a primeira visão, olha, venham
vamos fazer o nosso carro nacional. E a ideia era fazer um carro em que fosse manufaturado, que fosse fabricado aqui. Mas não tinha nenhum incentivo, vamos dizer assim, à ciência, não tinha nenhum incentivo à parte de deter tecnologia ou de fazer com que os brasileiros pudessem dominar essa tecnologia. Foi um primeiro momento dominar a manufatura. E foi o que aconteceu. Em 10 anos, né, o carro já tinha índices de nacionalização bastante elevados, mais do que 80% que era o desejado. Foi cumprido. Bom, depois disso, o Brasil ficou... Nós tivemos a pós-revolução, que foi muito complicado na indústria brasileira, a indústria automobilística estagnou na sua verdade. Depois passamos por um momento de oligopólio, quer dizer, o governo passou a incentivar a área automotiva, cortando as prováveis importações e tentando proteger aquela indústria que nós tínhamos aqui, e isso ficou oligopolizado, vamos dizer, anos 70, anos 80, nós tivemos aí 2 décadas praticamente que o governo protegeu a indústria que tinha e a inovação que tinha aqui, uma ou outra fazia alguma coisa, mas não havia nada de estímulo. O que houve foi intrínseco. Algumas empresas que montaram seus centros de engenharia porque quiseram. Né? Não porque havia vamos dizer, alguma linha de interesse do governo ou da sociedade comandada pelo governo. Momento depois tivemos alguma coisa como o Proálcool, algumas coisas que tiveram que, para, vamos dizer assim, outros interesses, mas não para a parte da educação. E aí também uma nova onda de abertura, de expansão da indústria automobilística, começa com a abertura das importações, o governo Collor lá atrás, quando disse que os carros nacionais eram uma carroça, e por isso o mercado foi aberto, e não foi só aberto para os automóveis, foi aberto para praticamente tudo. E o Brasil começa a ter uma grande revolução, e o governo fez um programa de proteção, que era o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, do qual o instituto que eu presido é fruto disso, em 1995, que ele começou suas atividades. Então, aí teve praticamente um novo programa, vamos dizer assim, de proteção, mas sempre de proteção, né? Mas que não fazia ou não tinha nada, vamos dizer assim, que pudesse incentivar a parte da empresa, escola, dessa ligação, ou que pudesse incentivar a criação e a inovação aqui no Brasil. Né? Passado isso, então teve uma avalanche de entrada, que a gente chama na indústria automobilística, que são os newcomers. Então foi a entrada de Toyota, Honda, Renault, Mitsubishi, a partir de 97, e novas fábricas também, dos que já estavam aqui. Contudo, sempre pensando o seguinte: vou abrir centros manufatureiros. Então, vou dominar a produção, a tecnologia de produção do automóvel, ponto. A concepção fica a cargo de quem quiser fazer. Então, nós tivemos, todo esse tempo, algumas montadoras montaram seus centros de engenharia, outras não. Outras ficaram recebendo o produto de prateleira e manufaturando aqui no Brasil. E até bem recentemente, antes do Inovar Alto, e eu estou dizendo aí de 3 meses, 4 meses atrás, o que estava em vigor no Brasil era o quê? Tem que ter um índice de nacionalização de 65%, às vezes baseado em critérios que nem sempre é valor, pode ser peso, sei lá, e isso vai mudando ao longo do tempo, mas até a chegada do Inovar não tinha isso. E o Inovar é a grande inovação em termos de programa de incentivo de um setor produtivo como é o setor automotivo. O setor automotivo é enorme. Quer dizer, não é só a produção do automóvel, mas é tudo que está ligado a ele, e ele alavanca plástico, alavanca siderurgia, alavanca praticamente todos os ramos da economia. Né? O setor de serviços da parte automotiva é enorme, são os concessionários, são os reparadores e uma série de coisas. Então, o Inovar Alto, que foi, vamos dizer assim, muito tempo a sociedade automotiva está clamando por alguma coisa que possa ter um canal de incentivo para que se invista, né? Que se invista em tecnologia, que se invista nas pessoas, e isso vai com certeza proporcionar e vai criar um agente catalisador, de maneira que empresa, escola, as pessoas, a sociedade vão nessa direção. Eu acho que nós temos que aproveitar essa avalanche, cada um dentro da sua parte. Digamos assim, um caminho que o governo está dando, tem muita coisa para ser regulamentado, e eu acho que a união, principalmente escola e empresa, que sempre foi muito difícil no país, né? É agora um bom momento, para começar. Resgatar, então, essa relação, esse diálogo, professor Gilson,
que não estava tão afinado assim, é isso? É, exato, e essa oportunidade, ela não pode ser perdida, né? E como o Márcio já bem pautou, dentro da empresa do futuro, da visão do futuro, da valorização do conhecimento através das pessoas, né? Como principal agente motor, essas parcerias têm que ser desenvolvidas de uma maneira muito intensa. E nós não podemos perder exatamente esse momento, né? Certo. Então, daí que o próprio programa pedagógico, como o professor Elcio bem resgatou-nos, né? Ao próprio estímulo aos nossos alunos, né? No sentido realmente de ficar atento, de se informar, né? De como eu posso, e esse anseio a gente vê agora nos entrantes, né? Nos que estão chegando à instituição. Professor, eu já posso estagiar no primeiro momento? Né? Nós sabemos, é uma conquista, né? Mas você tem que sair à busca, realmente. Então, é o que nós estamos, né, a nível estratégico, alinhados com a direção, para que esse processo realmente possibilite essa aceleração dessa parceria. Tá? Professor, eu tenho perguntas de alunos do curso de Engenharia da FAI que encaminharam para nós. Nós temos ainda alguns minutinhos finais para o programa, desse primeiro bloco do programa, então eu quero fazer a pergunta do Flávio Neves Cardoso. Como a indústria ou qualquer outro negócio pode pensar no financeiro sem esquecer o humano? Vamos começar com o professor Elcio. Essa é uma situação que nós já vemos hoje muitas empresas, né? Aí com esses prêmios que se fazem de melhor empresa para se trabalhar, tudo, né? Que conseguem fazer bons programas, né? De investimento, tudo.